Bom dia a todos. Estamos iniciando agora a abertura do terceiro seminário de Educação Inclusiva, com o tema A Escola em Mim, uma travessia inclusiva e de sucesso, de forma online, devido ao distanciamento social a que o mundo enfrenta. O seminário é um importante evento que tem como objetivo dialogar, refletir, problematizar sobre a educação inclusiva no sistema educacional. Abrindo o nosso evento, teremos agora a apresentação cultural com os nossos estudantes. A primeira apresentação será com o estudante do 4º ano da Escola Ieda Frota, Gladson Gabriel, que cantará a música O Maior Pintor do Mundo, do pastor Lucas. Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu. E na assinatura está escrito Deus. Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu. E na assinatura está escrito Deus. Pintou minha vida com sangue derramador. Pintou minhas vestes com o pranto da santidade. Pintou meu interior com sua glória. Pintou minha vida. Pintou minha vida com sangue derramador. Pintou
Lavou minhas vestes com o branco da santidade, pintou o meu interior com sua glória. Uou, uou, uou. O maior de todo mundo, minha história não tinha cor, a cruz foi o pincel cortou. O maior de todo mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, que nasce na cruz, está escrito, sabe o que? Deus. Parabéns ao aluno Vladson Gabriel. Dando continuidade, teremos agora a declamação de um poema, O que é o Amor, com o estudante do terceiro ano da Escola José Inácio Isaac Souza. O poema é de autoria da professora Germana do AEE. Oi, tudo bem? Meu nome é Isaac Souza Alves, sou aluno do terceiro ano na Escola José Inácio Gomes Parente, do Jordão. Hoje venho aqui falar do amor. Vocês sabem o que é o amor? O que é o amor? O amor é algo que não podemos ver, mas podemos sentir e viver. O amor é a certeza de que tudo pode renascer e a esperança de um novo amanhecer. O amor enriquece a alma de quem nele crê, embeleza o rosto de quem o pratica em seu ser. Eu não sei falar muito bem sobre o amor, mas posso transmiti-lo por onde eu for. Amo a minha família, amo a minha escola, é tudo que está ao meu redor. Ame muito, para que tudo se torne bem melhor. Autores Isaac Souza Alves e professora Germana Souza. Muito obrigado, um beijo e o coração. Parabéns ao aluno Isaac Souza e à professora Germana. Teremos agora uma apresentação do Grupo de Capoeira Brasil, Projeto Cefa, Centro de Formação e Apoio ao Surdo Dom Fernando Saburito, do qual Jorge Roberto, estudante do quarto ano da Escola Gerardo Rodrigues, faz parte. Nesta solenidade, contamos com a participação das autoridades. Senhor Herbert Lima, secretário de Educação do município de Sobral, professor Amaury Gomes, diretor-presidente da ESFAPEG, Escola de Formação Permanente em Magistério e Gestão Educacional, e professora Edna Lima, coordenadora do ensino fundamental do município. Saudamos, nesta manhã, a todos os diretores, coordenadores, professores, cuidadores
técnicos da Secretaria de Educação de Sobral, pais, mães e estudantes que fazem presente neste momento, nesse evento virtual, e a você que nos acompanha neste momento. Peço a você que curta esse vídeo, que possamos chegar a mais pessoas, e lembrando que está disponível na descrição do nosso link, a descrição e a inscrição, onde você informará seu nome e e-mail para receber o certificado de participação. Para abrirmos oficialmente o terceiro Seminário de Educação Inclusiva de Sobral, convidamos para o uso da palavra a professora Edna Lima, coordenadora do ensino fundamental do município. Bom dia, Paulo. Obrigada. Gostaria de cumprimentar o nosso secretário, professor Herbert, cumprimentar o presidente da Escola de Formação, professor Amauri, a nossa palestrante, a professora Renata, que vai estar logo mais com a gente, e cumprimentar também, né, a nossa plateia virtual, os nossos gestores escolares, professores, nossos professores do atendimento educacional especializado, cuidadores, agradecer por esse trabalho que eles vêm desenvolvendo nas nossas escolas, mas quero agradecer de modo muito especial ao professor Herbert, que tem nos instigado sempre mais a dar conta dessa tarefa. Esse ano, apesar do contexto, né, ele disse para nós que queria que o seminário acontecesse, ainda que nessa forma, né, virtual, e nós estamos aqui felizes porque estamos iniciando hoje esse trabalho, e eu tenho certeza que vai fortalecer ainda mais a discussão sobre a educação especial, tanto na nossa rede de ensino, mas eu sei que hoje também nós estamos oferecendo a possibilidade de outros municípios estarem participando dessa atividade. Então, muito grata, professor Herbert, por esse desafio. Esperamos que, de fato, a gente consiga atingir os objetivos que propusemos para esse seminário. Quero agradecer ao professor Amauri pela parceria da Escola de Formação na realização desse trabalho, e quero, de modo muito especial, saudar a Eliane e a Diana, né, que juntamente comigo a gente planeja, estende o planejamento, né, com o secretário, com o presidente da SFAPESD, o professor Amauri, e nós chegamos, então, a essa realização hoje desse seminário. Então, obrigada, Diana, obrigada, Eliane, porque sonham, pensam, planejam, e a gente está conseguindo hoje realizar o seminário, né? Quero dizer que para nós é sempre uma alegria poder fazer essas discussões. E nesse momento em que nós estamos vivendo, né, do contexto de isolamento ainda e de pandemia, é muito bom a gente saber que pode continuar aprendendo, ensinando, né, trazendo à tona discussões que são tão importantes para a nossa rede, mas também tenho certeza que para outras redes. Eu quero, então, encerrar minha fala trazendo aqui um pensamento do escritor Fernando Sabino, que veio de encontro ao que nós pensamos para esse momento, porque nós pensamos exatamente em trazer a mensagem desse contexto de isolamento, do sentimento das crianças, dos professores, das nossas escolas, e esse pensamento ele diz muito sobre o que nós planejamos, né? Que diz assim: de tudo ficam três coisas: a certeza de que estamos começando, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Façamos da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte. Que saibamos continuar caminhando, encontrando essas pontes para a gente seguir no nosso trabalho. Bom seminário a todos. Muito obrigada pela participação e presença de todos. Aproveitem esses 3 dias, que eu tenho certeza que vamos aprender muito. Muito obrigada. Obrigado, professora Edna, pela sua participação. E agora passamos a palavra ao professor Amauri Gomes, diretor da Escola de Formação SFAPESD.
Bom dia a todos e a todas, com muita satisfação, né, com muita alegria, que a gente participa da terceira edição do Seminário de Educação Inclusiva. E nós conversávamos antes, né, de entrarmos no ar, e o professor Herbert, muito feliz e com um pensamento de vanguarda, pensou esse momento agora de forma remota, mediado por tecnologias. E eu não tenho dúvida que a abrangência será muito maior. Então, eu quero abrir minha fala aqui, cumprimentando a todos os educadores, não só de Sobral, né, porque tem aqui uma robusta participação, né, professores, diretores de escola, todos os profissionais da educação, da Secretaria de Educação e da Escola de Formação de Professores, mas os atores principais ali que estão na escola, que serão super necessários, né, os psicólogos, onde Sobral tem um psicólogo dentro das escolas, os educadores que trabalham com atendimento educacional especializado, os cuidadores. Então, nós teremos um desafio gigantesco em 2021 no retorno, e os profissionais do atendimento educacional, da educação especial, serão muito bem-vindos e muito importantes. Então, quero abraçar todos, desejar um ótimo seminário, agradecer aqui a parceria com a Secretaria de Educação, através do professor Herbert Lima, da Coordenadoria de Ensino Fundamental, que tem sido nossos parceiros, agradecer aqui a apresentação do Paulo, né, nosso cerimonialista, o Esdras, que está ali fazendo, né, a questão da transmissão para que que os surdos possam entender, né, a nossa fala aqui, ao Vladimir, que está ali também, e a equipe que está por trás ali, que fica nos bastidores, né, o Ian e toda a equipe que tem trabalhado, a Diana, lá nossa, da SFAPEG, a Eliene, lá da Secretaria, enfim, a todos que puderam, né, e estão fazendo com que seja possível esse seminário, né, é o terceiro momento neste ano, e eu repito, de forma ousada, né, a Secretaria, junto com a Escola de Formação de Professores, fez, né, numa forma que a gente pudesse chegar mais longe, que pudesse abranger mais pessoas. Então, estou muito alegre e contente aqui com esse momento de abertura. Muito obrigado, e esperamos aprender, né, coisas novas aqui com a professora Renata, que vai fazer uma ótima, eu tenho certeza, uma ótima palestra para todos nós. Um forte abraço e fiquem com saúde. Muito obrigado. Obrigado, professor Amaury Gomes, pelas suas palavras. Agora passamos a palavra ao professor Herbert Lima, secretário de Educação do município de Sobral. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Obrigado pela apresentação. Bom dia, professora Edna, coordenadora da Coordenadoria de Ensino Fundamental. Queria cumprimentá-la, mas, ao mesmo tempo, agradecer a toda a sua equipe pela organização e contribuição para a realização do evento. Bom dia, professor Amaury Gomes, diretor da Escola de Formação de Professores de Sobral. Agradeço pelas palavras respeitosas e, ao mesmo tempo, também cumprimento e agradeço a você, a Diana, a toda a equipe da SFAPEG, que se empenharam para a realização do terceiro seminário da Educação Inclusiva do município de Sobral. Bom dia, Esdras, que é nosso professor de Libras. Obrigado pela sua presença aqui, juntamente com o Clodomir. Queria também agradecer a presença virtual de todos os diretores da Rede Pública Municipal de Educação de Sobral, que fazem um trabalho de grande importância no campo da educação inclusiva, desde o processo de matrícula, o acolhimento da criança, o acompanhamento com as famílias, o apoio de natureza médica, neurológica, física, e, acima de tudo, o carinho e o respeito que os diretores das escolas de Sobral têm em relação às crianças do atendimento educacional especializado. Queria também cumprimentar aqui a todos os coordenadores pedagógicos que fazem um trabalho também de fundamental importância pelo fato de articularem as demandas da educação inclusiva junto aos diretores, mas também com os professores em sala de aula. Quero agradecer aos professores do município de Sobral que atuam nas salas regulares
e que promovem inclusão, acolhendo, atendendo, trazendo as crianças para o espaço de convivência na sala de aula. Agradeço também, e aí de maneira muito especial, não podia ser diferente, a todos os professores que atuam diretamente no atendimento educacional especializado. Sobral tem o privilégio de ter uma gama de profissionais de muita competência, com capacidade técnica, a maioria são pós-graduados em psicopedagogia, conhecem instrumentos diagnósticos, conhecem materiais didáticos alternativos e também fazem um trabalho da maior relevância para que a educação do município se torne inclusiva. Queria também cumprimentar os auxiliares de serviços educacionais, também conhecidos como cuidadores, que são profissionais que zelam pelo bem-estar, pelo convívio diário, muitas vezes pela higiene, pela alimentação, pelo carinho dos nossos estudantes do atendimento educacional especializado e que, como os professores, também recebem formação e capacitação e, sem dúvida nenhuma, esse é um diferencial que faz com que a educação inclusiva no município de Sobral possa superar muitos desafios. E aí eu quero cumprimentar também a toda a equipe administrativa das escolas, cumprimentar os colegas professores, educadores, diretores de outros municípios e de outros estados que acabaram de receber nos grupos de WhatsApp da nossa equipe técnica um convite, um aviso, um lembrete para estarem aqui na abertura do evento nesse momento. Estamos ingressando, nós já ultrapassamos aqui quase 500 professores e educadores que nos acompanham ao vivo, então é praticamente o nosso auditório do Centro de Convenções completamente lotado para esse seminário. Bem, queria falar um pouco sobre o seminário, essa iniciativa que completa 3 anos. Ontem mesmo eu fui lembrado pelas redes sociais de algumas imagens compartilhadas no seminário de 2018, de 2019, e esse ano, por conta da pandemia e do isolamento social, nós tivemos que realizá-lo não de maneira presencial, como nós fizemos no Centro de Convenções, aqui em Sobral, e no auditório do Paço Municipal da Prefeitura de Sobral, e sim de maneira online, aqui no YouTube, nesse imenso palco virtual. E nessa terceira edição, nós aprimoramos e repetimos um pouco o que aconteceu em 2018 e em 2019. E para quem está chegando pela primeira vez no seminário, é importante lembrar que esse encontro, que esse ano é virtual, e certamente quando for presencial, também irá permanecer ocorrendo de maneira virtual para contemplar aquelas pessoas que estão um pouco mais distantes. Ele se divide em 3 momentos singulares. Esse primeiro momento de abertura, de cumprimentos, de falas e também de uma palestra sobre a temática da educação inclusiva, normalmente com um especialista renomado, um profissional da área da psicologia e da neuropedagogia, nesse caso, a professora Renata, daqui a pouco vai nos prestigiar com a presença e com a palestra dela, e um segundo momento de homenagens, de reconhecimento e de gratidão. Essa é uma característica desse evento, como muitos outros eventos, onde nós homenageamos professores, orientadores educacionais, que são os psicólogos concursados que estão nas nossas escolas, e aqui eu quero aproveitar também para cumprimentá-los. Homenageamos diretores, coordenadores, servidores públicos, e nesse evento em especial nós iremos homenagear os profissionais, as famílias e os estudantes que são protagonistas nesse processo tão desafiador, mas tão importante, que a gente não pode nunca baixar a guarda, que é o processo de inclusão. E o terceiro e último momento, a gente vem para as atividades mais práticas, para o conhecer mais prático sobre uma perspectiva de aspectos lúdicos, de projetos interdisciplinares com a educação inclusiva,
da importância e do papel da família no processo de inclusão, e é para isso que nós temos oficinas que vão acontecer tanto na quinta-feira pela manhã, como na quinta-feira à tarde, no Google Meeting. Não vão poder acontecer nas salas do nosso centro de convenções aqui de Sobral, e apesar do Google Meeting limitar a 100 participantes, mas nós iremos também retransmiti-las no YouTube. Então, quem quiser assistir a oficina O Lúdico na Inclusão, ou a oficina O Professor, por meio de projetos pedagógicos, promove a educação inclusiva, ou a família no processo de inclusão, vai poder, tanto através do Google Meeting, como também através do YouTube, acompanhar essas 3 atividades. Então, é um seminário de 2, 3 dias, que contempla falas, apresentações, exposições e palestras, homenagens àqueles que são merecedores delas e que representam muitos outros profissionais que também estão empenhados no campo da educação inclusiva, e práticas, experimentações, oficinas que permitem também o desenvolvimento de novas metodologias, de novos projetos, de novas iniciativas que são tão relevantes. Então, eu espero que todos tenham um excelente evento. Quero mais uma vez aqui reiterar os meus agradecimentos a toda a equipe técnica e pedagógica da Escola de Formação de Professores e da Secretaria de Educação. Quero também agradecer imensamente a todos os professores, a todos os profissionais e a todas as famílias que, a custo de muito empenho, de muito suor, de muita dedicação, de muito compromisso, promovem a educação inclusiva no município de Sobral e também em todos os municípios e todas as cidades do nosso país, já que nós temos algumas centenas de educadores também nos acompanhando aqui de outras cidades, de outras redes públicas. Aproveitem bastante o evento, façam a inscrição no evento como um todo, assim como também nos eventos específicos, assinem a lista de frequência e de presença e continuem acompanhando aqui no canal da Secretaria de Educação e do Laboratório Digital da Universidade Federal do Ceará, palestras, cursos, eventos que nós pretendemos e iremos permanecer promovendo, mesmo após o retorno do fim da quarentena e com a retomada gradual e segura, quando nós tivermos condições para isso, oportunidades, cursos e capacitações aos nossos professores. Educação inclusiva é um tema de grande importância, é um desafio imenso implementar políticas públicas de inclusão, mas sem dúvida nenhuma é uma pauta e uma luta que a gente não pode nunca perder de vista, especialmente no horizonte, pensando no futuro, pensando numa sociedade mais justa, mais inclusiva e mais tolerante. Muito obrigado a todos e um excelente evento. Obrigado, professor Herbert, pelas palavras. É importante ressaltar também que o Seminário de Educação Inclusiva tem como perspectiva trazer um pouco das produções dos alunos para esse evento. Assim como o cartaz que foi apresentado a vocês, foi uma produção de um aluno, numa tentativa de valorizar aquilo que os alunos trazem, os entendimentos que os alunos trazem sobre a escola. A temática A Escola em Mim faz alusão ao fato de que muitas vezes os processos educacionais ocorrem fora da escola, porque a escola vai com o aluno em qualquer espaço que ele esteja e que os aprendizados, os afetos, os profissionais da educação que atravessam aquele aluno vão com ele como marcas em qualquer lugar que ele esteja. E aí agradecemos a todos que neste momento estão presentes e agora teremos a presença de uma palestra, de uma palestrante abordando o tema A Escola em Mim, uma travessia inclusiva e de sucesso, que será proferida pela psicóloga e neuropsicopedagoga Renata Bragueroli, que é graduada em psicologia pela Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, graduada em psiconeuropedagogia
e Educação Especial e Inclusiva pela Universidade Cândido Mendes, Rio de Janeiro, e pós-graduada em Terapia Cognitiva Comportamental pela CBN of Miami. Seja bem-vinda, professora Renata, a fala é sua. Todos. Eu quero agradecer nesse momento a Secretaria de Educação de Sobral, todo o pessoal da ESFAPEG, aos professores, aos pais, aos alunos que estão aqui hoje, que tiraram aí um tempinho para estar aqui com a gente. Tá? Eu estou em Fortaleza, pensando agora no nosso público que tem deficiência visual. Eu estou em Fortaleza, a minha pele é branca, o meu cabelo é preto, corte pequeno, um pouco acima dos ombros. Eu estou usando óculos, a armação do meu óculos é preta. Eu estou usando um vestido, um marrom clarinho, e atrás de mim eu tenho uma parede branca. Estou sentada e atrás uma parede branca. Nós estamos distantes, né, minha gente? Mas, embora distantes, nós estamos juntos, né? Esse seminário foi todo ele pensado com muito amor, com muito carinho. Foi feito por nós, para todos nós, né? E nós vamos falar sobre travessias, sobre a escola em mim, sobre educação inclusiva, sobre educação especial. E para começar, nós vamos falar de travessia. Como é que está sendo a travessia para você nesse tempo de pandemia? Como é que você está? A Secretaria de Educação de Sobral fez um trabalho muito bacana, justamente perguntando às crianças, como é que você está? E quantas vezes a gente não consegue parar, olhar para a gente mesmo, para entender os nossos sentimentos, o que é que está acontecendo com a gente? Quantas vezes nós, adultos, acordamos de manhã e pensamos assim, nossa, hoje eu estou muito estranho, tem alguma coisa estranha aqui acontecendo comigo. Mas a gente não consegue saber o que é. A gente não consegue dar nome para aquilo que está sentindo. E somos adultos. Imagina nossas crianças. Imagina a quantidade de sentimentos que está ali em cada uma das nossas crianças. Filhos, alunos. E, minha gente, eles precisam de nós. Para quê? Para nomear essas emoções. Essa pandemia mexeu com os nossos sentimentos, mexeu com a nossa vida. O professor teve que se reinventar. A casa virou sala de aula, não é? Tudo mudou. E tudo mudou muito de repente. Estávamos preparados para isso? Não. Mas precisou acontecer. E eu sempre digo, todos os professores, a todos os alunos, a todos que trabalham com educação, a todas as famílias, vocês são heróis. Diz por aí, a equipe de saúde é herói, a equipe da educação também. Né? Toda a equipe da educação é herói. Todos os pais que se tornaram professores dentro das suas casas são heróis. Meu agradecimento, tá, a cada um de vocês por ser os nossos heróis sem capa. Tá? E hoje, depois de tudo isso que a gente já viveu, faz 9 meses praticamente que estamos em pandemia, o mundo ou a vida nos pede um pouco mais de calma. Né? A pandemia veio também para nos mostrar que nem tudo está sob nosso controle. Um dia podíamos sair, um dia podíamos ir para a escola, um dia podíamos ir para o nosso trabalho, e de repente no dia seguinte não tinha mais nada, tínhamos que ficar em casa.
Então, a pandemia também veio para falar, olha, nem sempre temos o controle de tudo. E tivemos que exercitar a nossa calma, tivemos que exercitar a nossa paciência. A vida hoje nos pede calma. Calma para quê? Calma para entender que nem tudo é do jeito que eu quero, nem tudo vai acontecer na hora que eu quero. Calma para entender que o outro pode errar e eu também. Calma para entender que eu não sou perfeita, o outro também não é. Calma para entender que eu não posso exigir perfeição do outro. Calma para entender que nós estamos num processo de mudança. Calma para entender que o tempo do aluno não é o meu tempo como professor. Calma para entender que o tempo do meu filho não é o meu tempo como mãe, como pai, como cuidador. O tempo, ele varia de aluno para aluno. Calma para acalmar o seu filho. Calma para acalmar o seu aluno. E pensando em travessia, cada um vai fazer a travessia na escola, na vida, do seu jeito, em tempos e em formas diferentes. Muitas vezes na educação nós queremos que o aluno seja igual ao outro ou acompanhe ao mesmo tempo. Para aí um pouquinho, olha para o teu corpo, olha para as tuas mãos, olha para os seus dedos. São do mesmo tamanho? Não. Ora, se os meus dedos, que faz parte do meu corpo, não são do mesmo tamanho, por que o meu aluno vai ter que ser, ou a minha criança vai ter que ser igual ao outro? Não vai ser. Tá? Então, isso a gente precisa ter muito bem definido também quando falamos em educação especial. Cada aluno é único. Tá? Nós vamos falar agora da escola em mim. Eu vou pedir para o Ian colocar a imagem, a escola em mim. Lindo tema. Qual o sentido da escola na sua vida? Qual o sentido na escola, na sua vida como professor, como pai, mãe, cuidador? Qual o sentido da escola na sua vida como aluno? Quantas vezes nós vamos fazendo as coisas e não pensamos no sentido daquilo ali? Não pensamos no sentido que estamos fazendo o nosso trabalho. Como é que você vê a escola hoje? A escola, ela é parte do que somos. Todos nós que estamos aqui hoje passamos pelo ambiente escolar. Boa parte das pessoas que estão aqui hoje ainda estão no ambiente escolar como aluno. Eu mesmo ainda sou aluna, não parei de estudar. Minha formação ela é constante. E tudo o que sou, eu sempre digo isso. Quem eu sou, a minha constituição como pessoa, a minha constituição como profissional, eu levo e eu carrego cada um dos professores que eu tive. Eu entrei para trabalhar com educação especial, fazer uma formação em educação especial, graças a um professor que eu atendi na clínica como psicóloga. Foi ele que despertou em mim o desejo de trabalhar com educação especial. Por onde formos, nós vamos sempre levar para a gente tudo aquilo que nós aprendemos na escola. Mudamos, moramos em outra cidade, em outro país, mas aquela escola, ela sempre vai fazer parte da gente. Tudo aquilo que nós aprendemos na escola, nós vamos levar aquilo para o resto da vida. Os professores, cada um de nós professores, nós afetamos os nossos alunos positivamente e às vezes negativamente também, quando os contrariamos, né? Não vamos fazer tudo aquilo que eles querem. Os nossos alunos também nos afetam. Escola, a travessia, o percurso, ele é um local de troca de afetos positivos
e negativos. Para além das disciplinas, hoje a BNCC nos pede, né, não olhar só o currículo como disciplina, português, inglês, matemática, geografia e por aí vai. Para além das disciplinas, a escola é um lugar de afeto. A escola é um lugar de solidariedade, a escola é um lugar de respeito, a escola é um lugar de empatia, a escola é um lugar de amor, a escola é um lugar onde nós vamos trabalhar com as nossas crianças as habilidades socioemocionais. E por que falar de empatia, de respeito, de solidariedade, de amor? Porque nós vamos falar de educação inclusiva. Vou pedir para o Ian colocar o outro slide. Quando nós falamos de educação inclusiva, nós estamos falando de uma escola livre de preconceito, que reconhece e valoriza as diferenças. Quando eu estou falando de educação inclusiva, eu estou falando de todos juntos. Criança com deficiência e criança sem deficiência. Para que uma escola de educação inclusiva aconteça e caminhe em rumo ao sucesso, todos da escola, todos da família, todos de uma equipe multidisciplinar, ela precisa caminhar no mesmo sentido. Ninguém faz educação inclusiva sozinho. Ninguém faz educação especial sozinho. Eu preciso ter uma equipe que trabalha junto. São todos seguindo numa mesma direção. Quando falamos de escola para todos, nós estamos falando de um direito adquirido pela Constituição Federal. Direito adquirido, direito inviolável. Na educação inclusiva, nós temos a oportunidade de crescimento para todos. A educação inclusiva é o meu aluno com deficiência, é o meu aluno sem deficiência, que vai conviver junto. Porém, a aprendizagem, o aprender, é cada um no seu tempo. Isso precisa ficar muito claro. Cada aluno é único. Cada aluno funciona de uma maneira. Lembra? O tempo do aluno não é o meu tempo. O tempo do meu filho não é o meu tempo. Cada um é único. Quando trabalhamos com educação inclusiva, o ganho é de todos. Por quê? Porque quando trabalhamos com escola inclusiva, nós precisamos pensar em práticas pedagógicas diversificadas. Eu preciso pensar nas minhas práticas para cada um. E isso aumenta o ganho de todos. Tá? Falar em educação inclusiva, nós vamos agora para a educação especial. Vou pedir para o Ian colocar também o slide. O que é a educação especial? A educação especial ela é uma modalidade escolar garantida por lei. Tá? Quando nós falamos de educação especial, nós temos um público-alvo. Qualquer criança faz parte? Não. O público-alvo da educação especial, ele é pessoas com deficiência, pessoas com transtorno global do desenvolvimento, transtorno do espectro autista. Por que global? Porque tem várias. A pessoa ela é acometida de várias formas, ela é afetada de várias formas, por isso o global. Espectro, o que é espectro? É uma variação. Tá? A criança no transtorno do espectro autista, ela é única, não tem nenhuma igual a ela. Tá? Então, por isso, o olhar individual. Quando falamos do público-alvo, nós também colocamos altas habilidades e superdotação. Então, olha, público-alvo da educação especial. Pessoas com deficiência, pessoas no transtorno global do desenvolvimento,
pessoas com altas habilidades e superdotação. Crianças com dificuldade de aprendizagem é público-alvo? Não. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. E por onde começa? Matrícula. Minha gente, tudo está ali, ó, na matrícula. O que é a matrícula? A matrícula é um momento de acolhimento. A criança ou a família, no momento em que ela vai fazer a matrícula, ela não pode ter barreiras. Lei. Toda criança tem direito à educação. Matrícula é obrigatório. A criança chegou na escola junto com a mãe, ou com o pai, o cuidador, ou foi apenas o pai, a mãe ou o cuidador, o acolhimento ele precisa acontecer. De que forma esse acolhimento? Eu preciso olhar para a criança primeiro com um olhar de amor. A deficiência não pode vir na frente. Eu preciso sim saber o que é que aquela criança tem, qual é a deficiência dela. Mas o meu plano pedagógico, ele vai ser olhar para a criança como um ser humano. Deficiência não define quem é o indivíduo. Muitas vezes nós ficamos presos à deficiência e nós esquecemos das potencialidades daquela criança. Preciso conhecer aquela criança, sim. Pais, quando vocês forem fazer matrícula dos seus filhos, passem para a escola o maior número de informações que vocês tiverem sobre aquela deficiência da criança, se já tiveram. Se foi algo descoberto enquanto está ali no processo de aprendizado, enquanto está ali dentro da sala de aula, escuta o professor. Pais, escutem os professores. Professores têm ali, ó, um olhar especializado. Eu, como psicóloga, sou muito grata a professores quando chega criança e adolescente na clínica, porque muitos vêm porque vocês olharam para eles com um olhar diferenciado, um olhar clínico. Opa, tem alguma coisa ali acontecendo com aquela criança. E aí direcionou para que o pai ou a mãe, orientou para que o pai e a mãe procurassem um profissional. Meu muito obrigada a todos vocês, professores, que direcionam também o nosso trabalho como psicólogo. Tá? Precisamos de vocês sempre. Tá? Momento da matrícula, o momento de acolhimento, é um momento de perguntar tudo sobre aquela criança. Pais, é momento de vocês informarem sobre o tratamento que aquela criança está fazendo. É momento de você informar para a escola quais os acompanhamentos que essa criança está tendo fora do ambiente da escola. Quais são os profissionais que a acompanham? Toma algum medicamento? Outra coisa muito importante, nós precisamos saber qual é a preferência daquela criança, quais são os interesses daquela criança e aquilo que a criança não gosta. Aquilo que a criança, olhando o público autista, aquela criança, como é que ela funciona em relação ao barulho? Como é que ela funciona em relação à cor? Como é que ela funciona em relação a paladar? Eu preciso saber. Porque se aquela criança tem ali uma hipersensibilidade, eu preciso então diminuir. Como é que eu vou fazer um projeto pedagógico se eu não conheço aquela criança? Tudo isso está lá na matrícula. Minha gente, educação especial, eu preciso conhecer o aluno. Eu preciso também saber um pouco da deficiência dele, ou muito da deficiência dele. Mas eu preciso conhecer como é que aquele aluno funciona. Tem receita pronta? Não. Por quê? Porque cada aluno é único. Eu posso ter ali, ó, algumas coisas que a gente pode fazer. Mas eu preciso entender educação especial. Eu preciso olhar para o meu aluno de forma individual. O trabalho da educação especial é individualizado. Ok? Eu preciso olhar aquele aluno como um todo. Eu não posso olhar só ali, naquele momento, tá, ele tem uma deficiência, ok, e deixar as coisas acontecerem.
Eu preciso acompanhar aquele aluno, porque no decorrer da travessia, do processo de aprendizado, as coisas vão mudando. Nosso projeto pedagógico ele precisa ser flexível. Tá? Então, eu preciso ir acompanhando esse aluno dia após dia. Tudo funciona a partir do ingresso desse aluno na escola. Não tem algo formatado. Tá? Tudo depende de cada caso, porque cada aluno é único. Eu posso ter ideias, mas cada caso é um caso. Cada aluno é um aluno, cada filho é um filho. Falando em seguida da matrícula, vou pedir para o Ian ainda deixar esse slide. Nós precisamos fazer o currículo adaptado, ou o PEI, ou o PDI, cada lugar tem um nome. Currículo adaptado é garantido por lei. Currículo adaptado está na BNCC. Currículo adaptado está na LDB, artigo 59. A criança tem direito ao currículo adaptado. E para eu fazer um PEI, para eu fazer um currículo adaptado, eu preciso conhecer a criança. Eu preciso saber tudo daquela criança. Senão o meu currículo adaptado, o meu PEI, ele vai falhar em algum momento. Flexível, tá? Individualizado. O que é o currículo adaptado? Ele é um instrumento de planejamento, é um instrumento de organização de ações, é um instrumento de elaboração, é um instrumento de acompanhamento. E, para fazer o PEI, eu preciso ter escola, família, profissional do AE e todos os profissionais que atendem aquela criança. Trabalho em conjunto. Educação especial eu não faço sozinha. Educação especial é um trabalho em conjunto, todos nós. O PEI, ele não é fixo, tá? Ele é de acordo com a necessidade do aluno. Tem muitos modelos de PEI na internet, tem muitos modelos de PEI no Google. Quando vocês forem procurar, procure algo que tem base, evidência científica. Tá? Procure algo que seja um artigo que foi publicado, algo que seja científico. Tá? Quando eu digo que o PEI ele é flexível, você pode fazer o PEI ali por um ano, por exemplo, ou 6 meses, fica a teu critério, fica a critério de toda a equipe que trabalha com aquela criança. Mas eu preciso monitorar o tempo inteiro. E quando eu falo que é flexível, por exemplo, você vai colocar ali um objetivo, uma meta para aquela criança. Em 3 meses, por exemplo. Pode ser que aquela criança, ela atinja aquela meta antes dos 3 meses, então você pode mudar. Pode ser que aquela criança chegue nos 3 meses e não atinja a meta que você propôs a ela. Você vai precisar elaborar de novo, você vai precisar rever de novo. Por isso, flexível. Tá? Professor especialista, professor fundamental, cada um vai fazer o seu. O professor de geografia faz o dele, o professor de matemática faz o dele, o professor de ciências faz o dele, junto com toda a equipe de educação especial que atende aquela criança. O PEI, ele é para todos os lugares. Ele é para a sala de recurso e ele é para a sala de aula regular também. Tá? O PEI, ele abrange todo o tempo do aluno. Tá? O PEI, ele precisa ser feito de uma maneira que vai abranger o tempo todo do aluno. Tá? Isso precisa ficar muito claro para todos nós. De novo, educação especial. PEI, ele precisa ser pensado num processo flexível e individualizado. Novamente, não tem receita como se tem uma receita de bolo. Eu preciso olhar ali a minha criança de uma forma individual. Dentro da educação inclusiva, nós temos o AEE,
Costumo dizer que o professor do AEE, ele é um professor articulador. É um professor que ele não coloca a deficiência na frente, ele coloca a criança. Não é reforço. Ele não está ali para fazer reforço daquilo que a criança aprendeu na sala de aula. Ele vai olhar aquela criança como um todo, ele vai trabalhar para que haja um desenvolvimento melhor naquela criança. Mas ele não vai também ensinar como é que o professor da sala de aula regular vai trabalhar, tá? O responsável pela sala de aula regular é o professor regente. Professor, é você quem vai determinar o que vai acontecer na tua sala de aula. O AEE, ele acontece na sala de recurso multifuncional, em horário de contraturno à sala de aula. Ok? Tem que ter uma parceria entre o professor do AEE e o professor da sala de aula regular. Os dois precisam trabalhar junto com aquela criança. Os dois precisam avaliar como é que está o desenvolvimento daquela criança. Não trabalhamos sozinhos. Tá? Quando falamos também de educação especial, nós temos o profissional de apoio, também direito adquirido por lei. Agora, profissional de apoio para toda criança deficiente, no transtorno global do desenvolvimento ou superdotação, não. O profissional de apoio, ele só vai existir ali dentro da sala de aula caso comprovado que aquela criança precisa de um profissional de apoio. Se aquela criança não consegue andar, se aquela criança não consegue ficar parada por muito tempo, se aquela criança não consegue comer sozinha, se aquela criança não consegue fazer uma higienização sozinha, se aquela criança não consegue ir no banheiro sozinha, precisa sim de um profissional de apoio, direito adquirido por lei. Tá? Nem todos têm direito. O direito precisa ser comprovado por um médico. Tá? A criança precisa passar por uma avaliação e aí o médico vai dizer se precisa ou não precisa. Vemos muito por aí, é porque o meu filho tem uma deficiência ou aquele aluno tem uma deficiência, precisa de um profissional de apoio. Não é isso que a lei diz. Tá? A lei diz que vai ter sim, caso comprovado. Tá? A necessidade de ter aquele aluno, aquele professor de apoio. Dentro da educação especial também, quantas vezes passamos por momentos difíceis em relação ao comportamento daquela criança? Eu ouço muitos professores ou até pais dizerem: o meu filho é agressivo, meu aluno é agressivo, como se aquela agressividade fizesse parte da essência daquela criança. E não faz. Tá? Por trás de todo comportamento difícil, tem um reforçador. Tem que ter um reforçador. Isso é importante. Tá? Novamente, por trás de todo comportamento difícil, tem um reforçador. Tem alguma coisa ali que está reforçando o comportamento dessa criança. Algumas vezes sabemos, outras vezes não, mas nós temos que saber o que é. Nós precisamos identificar o que é para combater. Tá? A única maneira que nós vamos conseguir combater esse comportamento difícil da criança é entender o que está vindo antes. Alguma coisa está acontecendo para que a criança tenha aquele comportamento. Só que muitas vezes nós reforçamos o comportamento. Por exemplo, a criança está em casa, está lá quietinha, vendo TV, vendo um vídeo, está lá brincando. O que o pai ou a mãe faz? Bom, já que a criança está ali quietinha, eu vou sair e vou fazer as minhas atividades que eu tenho para fazer. A criança, em algum momento, ela vai precisar de atenção. O que ela faz? Ela começa a jogar as coisas, ela começa a gritar, ela começa, muitas vezes, a bater em si, bagunçar, fica um pouco ali agressivo. Quando isso acontece, o que o cuidador faz? Vai lá,
acalma aquela criança, acolhe. O que a criança ganhou? A atenção que ela tanto queria. Nesse momento, a criança aprendeu que, opa, essa aqui é uma forma de eu chamar a atenção da minha mãe e do meu pai. Aquilo ali se torna um comportamento repetitivo. Nós precisamos intervir no antes, não deixar esse comportamento acontecer. A criança está lá quietinha, brincando, fica ali com ela. Dê atenção a ela, não somente no momento em que ela está agressiva. Dê atenção a ela no momento em que ela está bem. Reforce o comportamento positivo. Reforce o comportamento dela, o comportamento adequado. Dando a ela colo, dando a ela carinho, dando a ela atenção. No momento em que ela está no comportamento agressivo, eu também não posso deixar ela ali. Eu tenho que ir lá e fazer a contenção, eu tenho que ir lá e dar atenção, eu tenho que ir lá e ficar com ela. Mas o mais adequado, né, é que a gente haja antes do comportamento agressivo acontecer. Tá? Muitas vezes a gente coloca, mas é um comportamento difícil. Primeiro que é um comportamento difícil para quem? É um comportamento difícil para você pai, para você mãe, para você professor, ou é um comportamento difícil para a criança? Nós precisamos pensar no que é o comportamento para a criança. Tá? Nós precisamos pensar se aquele comportamento está sendo prejudicial para a criança. Devemos lembrar também que comportamentos difíceis, ele varia de família para família. O que a minha família coloca ou entende como um comportamento complicado, pode ser que para outra família é tranquilo. O que um professor acha que é um comportamento inadequado, pode ser que para o outro professor seja tranquilo. Quem está sendo avaliado é a criança. Tá? O comportamento difícil é o comportamento da criança, não é aquilo que eu, mãe, ou eu, professor, entendo como comportamento inadequado. Tá? Nós precisamos entender esse comportamento difícil, ele prejudica ou não prejudica a criança? Então, é olhar isso. Qual é o comportamento que, na verdade, está prejudicando aquela criança? Prejudica ou não prejudica? Isso é o que precisa ser avaliado, que precisa ser olhado. Outra coisa, minha gente, todo comportamento difícil, ele tem uma função. Ele não vem sozinho. Ele se destina a algo. Então, quando a gente tem ali, olhando a criança nesse comportamento complicado, nesse comportamento difícil, o que é que ela quer ganhar com isso? Ela está tendo esse comportamento por quê? Qual é a intenção desse comportamento? Tá? Quando falamos de criança no transtorno do espectro autista, ela tem uma forma muito diferente de lidar com o mundo. E a gente precisa também entender isso. Ela tem uma relação diferente com os estímulos. E o comportamento dela se desenvolve de uma forma muito diferente de uma criança que não está no espectro autista. A agressividade não é dela, tá? A agressividade não é da essência dela. A agressividade é justamente por conta que ela tem uma maneira diferente de interpretar as coisas. Tá bom? Eu vou pedir para o Ian colocar outro slide agora. Uma coisa muito importante quando falamos de educação especial. Quantas vezes eu já ouvi? O autista do 5º B. O deficiente intelectual do 7º A. Minha gente, aluno e filho tem nome. Nós não podemos rotular a criança pela deficiência dela. Quando falamos de educação especial, quando falamos de ser humano, toda criança tem nome, e é pelo nome que nós vamos chamar, é pelo nome que nós vamos identificar. É a Ana, é o João, é a Maria, é o Enzo, é a Isabela, é o Paulo. Nome. O aluno e o filho, ele não é a deficiência, ele tem uma deficiência. Pais,
professores, diagnóstico não é o fim. Muitos pais, às vezes, têm medo de levar a criança, ou algum receio, ou não quer se dar conta que existe ali alguma coisa acontecendo, justamente por medo do diagnóstico, como se o diagnóstico fosse um fim, e não é. Na verdade, o diagnóstico é o início da partida, é o início do percurso, é o início da caminhada. Precisa do diagnóstico para entender qual é o melhor projeto pedagógico para aquela criança. E junto, escola, família, psicólogo, fono, médico, fisioterapeuta, todos nós juntos, nós vamos caminhando, um apoiando o outro, para o bem daquela criança. Nunca se esqueçam disso. A deficiência não define quem teu filho é. A deficiência não define quem o teu aluno é. Juntos, nós somos mais fortes. Trabalho em equipe. E esse trabalho em equipe precisa ter o foco nas potencialidades dessa criança. O trabalho em equipe precisa ter o foco nas possibilidades que aquela criança pode aprender. Toda a equipe precisa ter o foco nos interesses que motivam aquela criança. Se a criança gosta de amarelo, é com amarelo que eu vou trabalhar. Se a criança gosta de bichinhos, de urso, de caminhão, de boneca, de bola, é isso que eu vou usar para trabalhar com ela. Se torna mais atrativo. Quando eu trabalho com o interesse da criança, eu torno o processo de aprendizado mais atrativo para ela. O sucesso, ele acontece com mais frequência. Eu preciso entender como é que aquela criança aprende. Eu preciso escutar o pai e a mãe. Eu preciso escutar quem está ali com aquela criança. Eu preciso criar estratégias para aquela criança, não para a deficiência. Por isso eu preciso conhecê-la. Eu preciso olhar para a criança com um olhar de amor. Não somente, mas com um olhar de amor. Mais do que onde queremos chegar, é como vamos chegar. Como é que eu vou fazer a minha travessia para conseguir o meu objetivo, para conseguir o meu sucesso? É o como que possibilita o conhecimento dentro da capacidade de cada criança. Minha gente, todos conseguem avançar na medida da sua própria capacidade. Eu tenho aluno no espectro autista, ele é um expert em matemática, um expert em física. Mas eu também tenho um aluno no espectro autista, ele é não verbal, ele não consegue falar, ele não consegue escrever, tem uma dificuldade de ficar ali paradinho para prestar atenção. Então, olha, um olhar único, tá? Um olhar diferenciado, um olhar individual. Eu vou pedir para o Ian colocar o outro slide. Eu coloquei aqui amor, rotina e brincadeira sempre, mas não somente isso. Quando nós falamos de educação especial, precisa de amor? Precisa. Precisa de rotina? Claro que precisa. Precisa de brincadeiras? É claro que precisa de brincadeira. Minha gente, quanto que as nossas crianças aprendem brincando? Mas nós precisamos de práticas baseadas em evidência científica. Não podemos trabalhar educação especial com achismo. Educação especial não é processo de autoajuda. Nós precisamos, sim, olhar para aquela criança, buscar formação. Como pai, sempre vejo que tem muitos pais por aí buscando, querendo saber como é que funciona, o que é que aquela criança tem. Professor, práticas baseadas em evidência científica. Como é que você vai conseguir isso? Cuidando da sua formação. Por que, professor, cuidar da sua formação? Veja, tudo aquilo que me é estranho me causa medo. E aquilo que me causa medo, a tendência é eu me afastar daquilo.
Se eu não conheço pelo menos um pouco da deficiência daquela criança, ou da síndrome daquela criança, ou do transtorno daquela criança, eu vou ter medo. Eu não vou saber o que fazer. E automaticamente, tendo medo, não sabendo o que fazer, eu vou me afastar. Quantas vezes eu já vi, inclusive em escola particular, criança sentadinha lá no fundo cortando papel. Eu não vi isso uma vez, só foram várias. Isso acontece muito mais em escola particular. Por quê? O professor não sabe o que fazer. Minha gente, quem aí fez magistério, fez pedagogia há alguns anos, não houve uma formação. Quando eu fiz psicologia, tinha ali a disciplina de psicologia escolar, eu não tive formação do que eu ia fazer com educação especial. Eu nem ouvi falar de educação especial quando eu fiz psicologia há alguns anos. Eu fui ouvi falar de educação especial com minha formação de pós. O professor não sabe muitas vezes o que tem que fazer, o que precisa fazer. Né? Cuidar da sua formação, isso é muito importante. Para você, professor, que trabalha com educação especial, que tem aluno com educação especial, e mesmo que não tem, uma hora pode ter. Né? Pode ser que esse ano, que você nunca trabalhou com educação especial, mas pode ser que o ano que vem chegue um aluno para você. Tá? E aí você vai precisar saber o que fazer. Tá? Ambientes inclusivos, eles beneficiam a todos. Todos nós nos beneficiamos quando nós temos a diversidade dentro da nossa escola, a diversidade dentro da nossa sala de aula. Eu conheci a rede de ensino de Sobral há pouco tempo. Pais, professores, alunos, se tranquilizem que a rede de ensino de Sobral ela faz um trabalho lindo voltado para a educação especial e inclusiva. Quando eu falei da formação, quando eu falei de práticas baseadas em evidência, a Secretaria de Educação de Sobral, ela pensa nisso. O Centro de Formação de Professores, o SFAPEG, também pensa nisso. Estamos aqui. Né? Então, todos nós estamos aqui hoje, preparamos aí esse seminário para vocês. Nós estamos, sim, olhando e pensando em práticas baseadas em evidência para fazer aquilo que é melhor para você, professor, para você, pai, para você, aluno. Né? Eu quero terminar, encerrar por aqui, e eu quero deixar uma pequena mensagem que foi dos nossos alunos que apresentaram agora há pouco. Em tempos de pandemia, com o amor, tornamos o mundo muito melhor. E olha, em qualquer momento da tua vida, seja ele de alegria, agradeça, seja ele de dor, acredite, o maior pintor do mundo está pintando a nossa história. Tenha fé, acredite, né? Que o Criador, o pintor do mundo, está aqui, ó, cuidando de cada um de nós. Acreditar sempre, minha gente. Acreditar, essa é a palavra, tá? Estamos passando, estamos aí no momento de travessia, vamos passar por ela. Já vencemos muito. E aquilo que está por vir, nós vamos vencer também, tá? Um abraço no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Obrigado, professora Renata, pelas ótimas reflexões na manhã de hoje. Estamos chegando ao fim da solenidade de abertura do terceiro seminário da Educação Inclusiva do município de Sobral, e nós só estamos começando. Lembrando que amanhã daremos continuidade ao nosso evento a partir das 14 horas, neste mesmo canal, com a realização da solenidade de entrega virtual dos certificados de honra ao mérito de professores, cuidadores e estudantes que contribuem para o fortalecimento da educação inclusiva em Sobral. E também a apresentação dos desenhos realizados
pelos estudantes sobre o sentimento deles nesse momento de distanciamento social. Agradecemos a você que nos acompanhou até agora e declaramos encerrada esta solenidade. Tenham todos uma ótima manhã. Abraços e até amanhã.